Livro Pela Fé. Autor Billy Pinheiro. Capítulo 7. A fé dos peregrinos. A fé dos peregrinos. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, 13 a 16, Eig. Hebreus 11, 13 a 16 são versos extraordinários da palavra, que falam sobre a vida dos peregrinos, daqueles que se consideraram estrangeiros onde estavam. Nós também somos peregrinos. Nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é celestial. Tanto o apóstolo Pedro quanto Paulo nos lembram disso. Somos peregrinos e forasteiros neste mundo, estamos de passagem, nossa pátria não é esta. E o mesmo Espírito que estava nesses homens e mulheres de Deus, mencionados no capítulo 11, deve estar em nós. Todos eles morreram na fé. É interessante perguntar: quem são esses que morreram na fé? Na realidade, não significa que a fé acabou e eles morreram. Não, eles morreram na fé, crendo, confiantes nas promessas do Senhor. E quem são eles? Podemos entender que são todos aqueles mencionados nessa galeria da fé, todas as pessoas citadas como exemplos para nós no capítulo 11 de Hebreus. Mas também pode ser que o escritor esteja se referindo especificamente a Abraão, Isaque e Jacó, pois poucos versos à frente ele menciona que Deus não se envergonha de ser chamado pelo nome deles. Isso sugere que a fé de Abraão, Isaque e Jacó é o foco específico aqui. O escritor parece estar destacando que se refere a eles, pois, do contrário, ele poderia ter se expressado de outra forma. Mas, independentemente de serem apenas Abraão, Isaque e Jacó, ou todos os que foram citados até aqui, o fato maravilhoso é que eles morreram na fé. Entraram na eternidade com essa fé. E nós também somos chamados a completar nossa carreira, caminhando pela fé, do início ao fim. Em Hebreus 12, somos exortados a correr nossa carreira com perseverança. Nossa caminhada, nossa jornada, deve ser do início ao fim pela fé. E aqui é dito que eles morreram, ou seja, foram até o final de sua carreira com fé, sem terem obtido as promessas. O que isso significa? Quer dizer que a fé e a esperança deles não valeram nada? Absolutamente, não é isso que está sendo dito. Por exemplo, em Hebreus 6, o próprio escritor usa o exemplo de Abraão, dizendo que ele esperou com paciência e obteve a promessa. Claro, uma das promessas que Deus fez a ele foi a de um filho, de quem viria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia na praia. Então sim, Abraão obteve promessas, como a de ter um filho, que foi Isaque. No entanto, houve algumas promessas que ele apenas contemplou de longe, aquelas que não se realizaram durante sua vida. As promessas relativas à terra da promessa, por exemplo, ele não obteve. Ele apenas as viu de longe, crendo que o Senhor as cumpriria. Ele também não viu a promessa do Messias, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de sua descendência. Pela fé cremos. E vemos além. Abraão não viu o melhor sacrifício, que era o Senhor Jesus, o Messias. Ele não testemunhou a nova aliança, mas contemplou tudo pela fé. Ele viu todas essas coisas pela fé. O texto diz que todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as. Hebreus 11, 13. Isso é tão maravilhoso, pois, quando cremos em quem Deus é e no que Ele fez por nós, a fé nos faz enxergar mais longe. Li um comentário interessante que compara a fé a um macroscópio, que nos permite enxergar distâncias maiores. Pela fé, você crê e então consegue ver além. Jesus disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Hoje, cremos para ver. As pessoas mencionadas em Hebreus 11 creram, tiveram fé e viram essas promessas, alegrando-se nelas. Eles sabiam que essas promessas se cumpririam e morreram nessa fé, crendo. Quantos cristãos, nossos irmãos, já partiram desta vida, crendo nas promessas do Senhor, crendo que Ele voltará, que Ele buscará sua igreja,
crendo que um dia teremos um corpo glorificado, que estaremos para sempre com o Senhor, e que nossa redenção será completa. Esses irmãos também partiram saudando as promessas de Deus. A fé faz isso conosco, ela nos dá essa segurança, essa esperança de que tudo se cumprirá, de que o Senhor é fiel para realizar o que prometeu. Uma confissão apropriada torna nossa fé eficaz. O texto diz que eles saudaram as promessas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Essa expressão é bastante significativa. Em diversas ocasiões, o escritor de Hebreus usa a palavra confissão. Ele menciona, por exemplo, que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão e que devemos guardar firme essa confissão. É muito importante confessarmos aquilo que cremos. O ministério sacerdotal do Senhor Jesus passa a atuar em nossas vidas de maneira prática quando o confessamos como nosso sumo sacerdote. Muitas coisas começam a ser experimentadas por nós quando, em fé, confessamos aquilo em que acreditamos. Aqui, o texto diz que eles confessaram. O que é confessar? É falar a mesma coisa que Deus fala. Eles falaram aquilo que Deus havia dito. E o que significa confessar para nós hoje? É falar aquilo que a palavra de Deus diz. Alguns irmãos já pregaram e ainda pregam sobre a chamada confissão positiva. Há muitas verdades nessas pregações, mas também alguns aspectos que talvez extrapolem as Escrituras. Contudo, não se prenda a teologias ou movimentos específicos, e tampouco desperdice ou ignore aquilo que a palavra de fato está ensinando. No livro de Hebreus, vemos repetidamente a importância da nossa confissão. A palavra confissão é uma palavra-chave em Hebreus, assim como a palavra fé. Aqui, o texto afirma que eles confessavam que eram estrangeiros e peregrinos. De fato, deve haver uma confissão apropriada para que a nossa fé seja eficaz. Precisamos confessar para que a nossa fé se torne operante. E como manifestamos a nossa fé? Verbalizando aquilo em que cremos. Os discípulos ficaram admirados quando Jesus falou à figueira, e ela secou desde as raízes. Marcos 11, 20 e 21. Mas o que Jesus lhes disse? 24 ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus. 23. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, Marcos 11, 22 e 23. Então, você tem fé, confessa, fala, verbaliza. O Senhor afirmou que, se você tiver fé e falar a este monte, sem duvidar no seu coração, será conforme a sua palavra. Portanto, deve haver uma confissão apropriada para tornar a fé eficaz. Somos estrangeiros e peregrinos neste mundo, e o que essas pessoas mencionadas em Hebreus 11 confessavam? Elas confessavam que eram estrangeiras e peregrinas. Por isso, dei o título deste capítulo, A Fé dos Peregrinos. O que a fé delas fez? Fez com que, em sua caminhada, confessassem que não pertenciam a este mundo, mas a uma pátria celestial. Elas buscavam isso. O versículo 14 diz: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Elas não estavam satisfeitas com o que viam aqui. Quando Deus apareceu a Abraão, conforme vemos em Atos 7, quando Estevão menciona que o Deus da glória apareceu a Abraão, ele viu todas as coisas em Deus. Abraão viu a cidade santa, a pátria celestial, e a partir de então passou a buscá-la. Ele não estava satisfeito aqui. Qual é a nossa situação hoje na nova aliança? Eu e você não pertencemos a este mundo. Estamos aqui, mas não somos deste mundo. Nossa pátria é uma pátria celestial. Também devemos confessar que somos peregrinos e forasteiros. Somos peregrinos aqui, aguardando uma pátria celestial. A importância da confissão é tão grande no Evangelho que, inclusive, nossa salvação começa com a confissão. Entramos na salvação pela confissão. Que confissão é essa? Você se lembra de Romanos 10, 9 e 10? 2 versos que precisamos ter memorizados. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Percebe a importância da confissão? Sua entrada no reino de Deus, sua entrada na salvação, começa com a confissão de que Jesus é Senhor. Se você ainda não fez essa confissão, ainda não entrou no reino de Deus. Você crê em Jesus? Já verbalizou essa fé? Se não, é necessário confessar: Jesus, eu creio que Tu és o Senhor.
Eu creio que tu recebeste o nome que está acima de todo nome. Senhor, eu creio que o Pai te ressuscitou dentre os mortos. Se você crê que Jesus ressuscitou, também crê que ele morreu, pois crer na ressurreição implica que ele esteve morto. Portanto, você também acredita na sua morte. Ao crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você está afirmando que Deus fez com que o Senhor Jesus carregasse todos os nossos pecados. Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados, mas tudo começa com a sua confissão. Jesus enfatiza a importância da confissão ao dizer: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32 e 33. Perceba a seriedade e a importância de confessarmos. Jesus está falando sobre confessá-lo como Senhor e Salvador. E se você faz isso diante dos homens, Jesus disse que o confessará diante do Pai. Mas se você o negar diante dos homens, o que acontecerá? O Senhor também o negará. Veja como a confissão é algo tão importante. Os patriarcas da fé confessavam que eram estrangeiros e peregrinos. Abraão, como lemos no versículo 10 do capítulo 11 de Hebreus, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele esperava por outra cidade. Em seu coração, ele sabia que era um forasteiro, um peregrino. O versículo 15 diz: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. O que isso significa? Que uma vez que creram na promessa de Deus, agora confessavam que não pertenciam mais ao lugar de onde saíram, mas aguardavam uma pátria celestial, pensando nas coisas do alto, não nas terrenas. Além disso, o que está sendo dito é que a mente deles foi tomada pela concretização dessa promessa, pela visão que a fé produziu em seus corações, a visão de habitarem numa cidade que tem os fundamentos em Deus. Suas mentes estavam ocupadas com essa nova cidade para onde estavam indo. O escritor de Hebreus está nos dizendo que, se eles começassem a pensar na cidade de onde haviam saído, se Abraão começasse a pensar em Ur dos Caldeus, de onde ele saiu, poderia surgir o desejo de voltar para lá, mas não foi o que aconteceu. Ele colocou seu coração e sua mente nessa cidade que viu pela visão da fé. Ele a viu e decidiu: eu quero ir para essa cidade. Ele pensava nela, confessava que queria ir para lá, meditava nela, sonhava com ela. E eu e você, como estamos hoje? Estamos desejando voltar para o Egito que simboliza o mundo? Você está sentindo saudade das coisas do mundo ou está pensando nas coisas do alto? Se você começa a meditar nas coisas deste mundo, inevitavelmente desejará voltar para elas. Se você começar a refletir sobre o passado, nos prazeres transitórios do pecado, certamente acabará voltando para lá. Que lição importante temos aqui? E qual é essa lição? Devemos colocar nossa mente e coração nas coisas do alto, nas coisas do Senhor. A palavra de Deus nos instrui com clareza, e precisamos levar isso a sério. Não adianta buscar aprender coisas tão sublimes e elevadas se ainda não temos o básico. E o que é esse básico? É caminhar firme na fé. E caminhar firme na fé significa focar nosso coração nas coisas eternas, nas coisas que realmente importam, nas coisas do alto. Jesus diz aos seus discípulos no Sermão do Monte: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, 21. O que é tesouro para nós? Se o nosso tesouro está no trabalho, na família, nas riquezas, é lá que estará o nosso coração. Mas se o nosso tesouro é o Senhor, se o nosso tesouro é a vida eterna, se os valores eternos e a pátria celestial são o nosso tesouro, nosso coração acompanhará e desejará essas coisas. Onde está o nosso tesouro? Renovando a nossa mente? A palavra do Senhor, em Romanos, nos lembra algo tão importante: a renovação da nossa mente. É por meio da renovação da nossa mente que somos transformados. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como renovamos nossa mente? Estudando a palavra do Senhor, meditando nela, enchendo nossa mente com os pensamentos da palavra de Deus, substituindo pensamentos que não estão alinhados com a verdade de Deus.
por aqueles que estão de acordo com sua palavra. Nossa mente é renovada pela palavra do Senhor. E quando a renovamos, significa que estamos pensando nas coisas do alto, alinhando nossos pensamentos com a mente de Cristo. Ao fazermos isso, o que acontece? Passamos a almejar a pátria celestial, as coisas do porvir, o século vindouro. Como menciona o livro de Hebreus, provamos, de antemão, os poderes do mundo vindouro. Isso impacta nossas vidas, permitindo-nos experimentar até mesmo o sobrenatural de Deus. Reflita sobre a importância disso. O autor de Hebreus ressalta que eles confessaram, destacando a importância da nossa confissão. Eles ansiavam por uma pátria melhor, procuravam uma cidade com fundamentos em Deus. O coração deles estava focado nisso, pois esse era o verdadeiro tesouro deles, mais valioso que a terra prometida de Canaã. Abraão viu além da terra prometida, ele vislumbrou algo celestial. Nós também precisamos compreender o quão importante é o nosso tesouro, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Lucas 12:34. Vamos refletir sobre isso. Em Colossenses 3:2 e 3, lemos: Pensai nas coisas lá do alto. Você tem feito esse exercício? Se deixarmos nossa mente vagar, ela nunca se voltará para as coisas do alto, pois somos seres naturais, caídos. No entanto, se nos voltarmos intencionalmente para as coisas do alto, começamos a alinhar nossos pensamentos com os de Deus. Eu e você precisamos tomar a decisão de pensar nas coisas do alto. Não espere que sua mente automaticamente se atraia por esses pensamentos. É você quem deve tomar a decisão e exercitar sua vontade. Comece lendo a palavra de Deus, meditando nela, ouvindo mensagens que falam sobre as coisas do alto. Decida pensar nas coisas do alto. Se tiver dificuldade, faça uma lista. Pense: quais são as coisas do alto? Anote: minha vida eterna com o Senhor, minha redenção, o arrebatamento que está por vir, a visão do Senhor, a plenitude de vida em sua presença e tantas outras coisas. Pense nas coisas do alto, não nas que são da terra. Paulo nos instrui a isso. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Deus não se envergonha dos que aspiram à pátria celestial. Hebreus 11:16 nos mostra que aqueles heróis da fé aspiravam a uma pátria superior, celestial. Quantas vezes temos desejado estar com o Senhor? Você já expressou esse desejo dizendo: Ah, Senhor, quero ser arrebatado. Busca a tua igreja, Senhor. Quero ir para o meu lar. A maioria de nós está muito apegada às coisas terrenas, mas esses heróis da fé, que nos deixaram esse exemplo, nos apontam uma outra perspectiva. O escritor de Hebreus nos encoraja a tê-los como modelo. Eles aspiravam a essa pátria celestial, e por isso Deus não se envergonha deles. Vou repetir: Deus não se envergonha deles, aleluia. Isso nos fala de um relacionamento profundo que eles mantinham com Deus. Uma amizade sincera. Eles buscaram as coisas do alto, almejaram essa pátria celestial, e essa postura fez com que Deus não se envergonhasse deles. Que tremendo é isso! Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Essa verdade me toca profundamente, pois Deus escolheu se revelar como o Deus deles e não se envergonhou disso. Você se lembra de quando Moisés foi chamado pelo Senhor? O Senhor disse a Moisés: Você libertará o meu povo e falará a eles sobre mim. Moisés então perguntou: Senhor, se me perguntarem qual é o teu nome, o que devo dizer? E o Senhor respondeu: Eu sou o que sou. E acrescentou: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. E completou: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Veja que declaração tremenda de Deus. Ele diz ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois se revelou dessa maneira. Ele quis ser conhecido assim, como o Deus desses três homens. Você percebe a grandeza disso? Não seria maravilhoso se Deus falasse o seu nome? Deus não se envergonha. E louvado seja, na nova aliança, a palavra de Deus afirma que Ele também não se envergonha de nós. O Senhor Jesus não se envergonha de ser chamado nosso irmão, Hebreus 2:11. Na nova aliança, o Senhor Jesus não se envergonha de nós. Que tremendo é isso!
Deus não se envergonha de ser chamado pelo nome deles, e foi assim que ele quis ser conhecido entre eles, como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O próprio Senhor Jesus se fez carne, e na nova aliança, também declara que não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Às vezes pensamos, mas Deus é o Deus de todo mundo. Porém, não é exatamente assim. Sim, Deus é o Criador de todos. Mas as Escrituras revelam que você só passa a ter um relacionamento com Deus a partir do momento em que crê na obra de Jesus. Quando você crê em Jesus e no que ele fez, você se torna filho de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos quantos o receberam, referindo-se aqui a Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque antes não eram. João 1:11 e 12. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Todas as pessoas são criaturas de Deus, mas aqueles que creem no Senhor, que o recebem e aceitam o Evangelho, que se arrependem e creem, passam a ter um relacionamento de filhos com o Pai. Jesus foi muito claro ao falar com os judeus que o contradiziam e se opunham a ele. Em João 8:42, Jesus disse: Se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E o Senhor continua: Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. João 8:44. Jesus está dizendo que aquelas pessoas religiosas não tinham Deus como pai, mas o diabo. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. 1 Pedro 2:10 nos diz: Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Pedro se dirige aos irmãos a quem escreve, destacando que antes eles não eram povo de Deus, mas agora são. Perceba que há um momento em que passamos a ser povo de Deus, filhos de Deus, e a ter Deus como nosso Pai. A partir desse momento, Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus. Aleluia! Que tremendo é isso! Esses 3 homens alcançaram a graça de Deus, e ele se revelou como o Deus deles, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Da mesma forma deveria ser em nossa história. Alguém poderia dizer: o Deus que o fulano serve. Já ouvi relatos de pessoas que foram salvas assim, conhecendo os servos de Deus, e, ao ouvirem seus testemunhos, fizeram orações do tipo: Deus do fulano, se o Senhor realmente existe, então me salve. E Deus a salvou. Aleluia! O que significa Deus não se envergonhar de ser o nosso Deus? O nosso Deus se identifica conosco. Que texto maravilhoso Paulo nos deixou, pelo Espírito Santo, em 2 Coríntios 6:14-16, onde lemos: Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus não se envergonha de dizer que é o nosso Deus, aleluia. O texto continua: Por isso o Senhor diz: Saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6:17-18. O que significa isso? Que Deus não se envergonha de ser chamado o nosso Deus. O que isso pode representar em nossa experiência? O que isso significou para aqueles homens que morreram na fé? Primeiro, segurança. Segurança total. Ele nos chama de nosso Deus. Se Ele é o nosso Deus, podemos ter plena segurança em qualquer situação e circunstância. Temos segurança completa no Senhor. Segundo, confiança total nele. Ele é o nosso Deus, aquele que cuida de nós. Ele é o nosso Pai.
Podemos confiar plenamente nos cuidados de Deus para conosco. Se Ele é o nosso Deus, então Ele cuidará de nós, nos dará segurança e confiança. Precisamos reconhecer essa verdade em nossa vida. Seguindo o exemplo das pessoas mencionadas no capítulo 11 de Hebreus, devemos olhar para o que elas fizeram e sermos imitadores de sua fé. Precisamos depositar nossa fé no Senhor, confiar no que Deus fez e crer em sua palavra, mantendo-a firmemente em nossos corações. Devemos renovar a nossa mente, assimilando com firmeza e convicção tudo o que vimos nos 3 versículos citados. Qual é o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Estamos pensando nas coisas do alto ou nas coisas terrenas? Esses homens se declararam peregrinos. Para eles, o mais importante era a pátria celestial que aguardavam. Embora ainda não a tenham possuído, a possuirão junto conosco. Pela fé, visualizaram as coisas celestiais do futuro e morreram nessa fé, sem jamais abandoná-la, crendo naquilo que viram em Deus. Da mesma forma, eu e você não devemos retroceder. O escritor de Hebreus, ao final do capítulo 10, nos lembra que somos da fé, não daqueles que retrocedem. Louvado seja Deus! Vamos caminhar firmemente, declarando que também somos peregrinos nesta terra, guiando intencionalmente nosso coração para aquilo que é o verdadeiro tesouro para nós. E qual é o nosso tesouro? É o Senhor, sua vida, as coisas celestiais, os valores eternos. Precisamos ter isso bem firme em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Perguntas para reflexão. 1. Como você entende a afirmação de que somos peregrinos e forasteiros neste mundo? E de que forma essa visão afeta suas escolhas diárias? 2. Assim como aconteceu a Abraão, de que maneira a fé permite enxergar além das circunstâncias e promessas imediatas? 3. Como a confissão apropriada daquilo que cremos torna a nossa fé eficaz? 4. Como podemos renovar nossa mente para que nossos pensamentos estejam alinhados com as coisas celestiais? 5. O que significa na nossa experiência Deus não se envergonhar de ser o nosso Deus?